Papo com Especialista, especial 2022, uma retrospectiva muito bacana, onde trouxemos três convidadas, Karine Erani, Priscila Céspede, Sari Santos, onde a gente falou 2022, projetando 23, 24, 25. Interessou? Então vem com a gente, esse vídeo tá muito legal, esse Papo com Especialista tá mais do que especial. Solta a vinheta, vamos conosco, vocês vão gostar. Olha, assina embaixo, foi muito bacana. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista especial de final de ano, onde eu trouxe essas três convidadas espetaculares para o canal. E olha, cada uma trabalhando com a sua devida área, cada uma trabalhando da sua devida forma, e eu falo para todos vocês, gente de altíssima qualidade, gente que conhece muito do que sabe trabalhar. Bem-vinda, primeiro de tudo, Karine Erani, obrigado por isso. Sari Obrigada. Santos, obrigado por isso. Priscila Céspede, eu fui seguindo uma sequência. Muito obrigado pela presença de vocês. Gente, é um prazer gigantesco unir esse time nesse papo com o especialista especial de Natal. Sejam muito bem-vindas, gente. Muito obrigado mesmo. Manda ver. Agora, a palavra está com vocês. Sari, começa você, por isso você é mais desenvolta, eu tenho um pouco mais de vergonha. Gente, é muita coisa para bater. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Eu lembro, agora você é aquela senhora nostálgica que vai pegar. Eu lembro, vai fazer 2 anos atrás, eu participei do primeiro papo com o especialista, com o Thiago. Lembro do sentimento. Eu ainda tinha cabelo normal naquela época, um momento Sara com cabelinho padrão, que era normal. Mas estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz da gente poder ter esse bate-papo. Conversar um pouco a respeito de tantas coisas que permeiam aí esse nosso universo, tanto de comércio exterior, como do que conecta ele com o mundo exterior, porque a gente sabe que o comércio exterior é um mundo à parte. Então, estou muito feliz, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e estou curiosa para a gente poder conversar, porque eu sei que a pauta é grande e a gente vai ter bastante papo para botar em dia. Karine, Olá, manda eu sou a Priscila. Obrigada, Ti. Vou pegar um pouquinho o bonde da Sari aí também. Fazem 2 anos que eu participei do primeiro Papo com Especialista, no meio da pandemia, quando eu tinha praticamente acabado de iniciar a CESP de consultoria. Foi um baita avanço para mim ter participado da live que a gente fez. Ainda está lá no seu canal, eu sei. É muito assistido, tem muitas visualizações, e eu sou uma fã do canal também, assisto todos os vídeos, do que eu posso eu assisto, replico, comento, e o Thiago é um parceiro de trabalho incrível, que eu só agradeço, e a gente ainda tem essas duas gigantes do comércio exterior, a Sari gigante e a Ká, maravilhosa também, aí, que domina as exportações, e agora as impos, né, Cá? Pois é, primeiro eu quero agradecer o Thiago é um parceiro lá da Global, um amigo, um parceiro, e a gente estava antes, no Esquenta aqui, né, compartilhando algumas experiências que, no fundo, a gente se conhece sem nunca ter se falado diretamente, não é? Porque no comércio exterior as coisas são assim, a gente se interconecta, não é? Com um monte de gente e um monte de novidades, não é? A gente estava brincando aqui que não tem monotonia no comércio exterior, tem sempre um desafio novo, e a gente estava conversando com a Sara a importância do marketing voltado, né, focado no comércio exterior, que é um outro mundo, que a gente às vezes acha que é tudo a mesma coisa. E com a Priscila a gente estava conversando das dificuldades que tem no dia a dia da importação. Eu, que sou uma pessoa que trabalho mais focado na exportação, a importação ainda fica naquela caixinha dos mistérios, não é? Então, vez por outra, eu grito a ajuda do Thiago, que é o parceiro da Global, que trabalha com importação, e que logística é o caminho, né? Eu brinco sempre, é o caminho.
de ida e de volta. Então, a gente precisa sempre trocar uma ideia. E aqui, eu acho que essa vamos fazer assim, uma recapitulação do ano, retrato, talvez, de um ano que a gente teve de retomada mesmo. Por isso, a gente teve tantos casos diferentes, não é? Para conversar durante o ano. Muito obrigada, Thiago, em meu nome, em nome da Global, por esse ano juntos. É engraçado, né? 2022 foi um ano muito estranho. Eu falo que foi um ano muito diferente. Por quê? A gente passou por algumas situações, não só a volta de uma pandemia, teve eleição, teve Copa do Mundo que acabou recentemente, o Natal que é junto com a Copa. Eu falo que está tudo muito estranho, né? E além disso, teve muita evolução, eu falo em comércio exterior. Por exemplo, 2 anos atrás, quando eu criei o canal, quando a Pri criou a CESPED, etc., a gente vem de um mercado que é muito físico. Então, o fiscal vai até o local alfandegado, vê como está a carga. Hoje em dia não precisa mais. Muita coisa evoluiu para o canal. Eu criei o canal há 2 anos e um pouco atrás, sem ideia nenhuma. E hoje em dia ele criou uma proporção grande. Cada uma de vocês aqui nesse papo com o especialista representa uma marca. Eu não falo apenas, são pessoas espetaculares do mercado, mas cada uma de vocês representa uma marca. A Pri com a CESPED, fazendo consultoria em logística. A Sari com a Mutuo, fazendo marketing para comércio exterior. A Karine com a Global, fazendo toda a parte de institucional, aulas, parcerias grandes com câmaras de comércio e mentorias. Então, assim, a gente tem bagagem o suficiente para trazer para esse público o quão legal é a nossa área. E mesmo assim, falta gente aqui. Eu falo, falta a pessoa do seguro, a pessoa, o exportador, falta gente aqui. Mas, quando eu trouxe vocês 3 para cá, eu falei, eu preciso chamar as 3 pessoas que eu mais me identifico para eu conseguir passar para o público o que é o quê, né? Por exemplo, muita gente chega para mim e fala, Thiago, a logística internacional é fácil, é simples, é de boa, qualquer um faz. Ou então, o marketing, marketing qualquer um faz. Ou a parte de instituição, a parte de ensino, qualquer um faz. Não é verdade. Não é verdade. Eu, Thiago, do Como é que faço? Eu faço tudo. Então, eu edito, gravo, faço marketing. Gente, tem falhas minhas, inclusive, que eu falo, que se eu não tivesse parceiro, o canal não existia. Se eu não tivesse uma Sari que me ajuda, olha, faz dessa forma, faz essa outra, ou a Pri que fala, o embarque está errado, ou a própria Karine que fala, não, vou te trazer um parceiro aqui e ali, eu não existia. E-commerce, pessoal, vocês têm que todo mundo entender que é um grande relógio, cada engrenagem uma encaixa na outra e faz o relógio funcionar. Então, por isso que eu trouxe vocês 3 e queria trazer muito mais gente. E eu ainda vou fazer esse evento fisicamente. Aguardem, eu vou dar um jeito de fazer isso fisicamente. Mas, o que eu falo? E começando até pela... agora eu vou jogar para a Karine, porque é a pessoa que mais... Como é que eu posso dizer? Que tem tanto contato, gente como o professor Nicola. Ixi, professor Nicola nem se fala. O nome dele já vende. Douglas Cândido e etc. E alguém que fica no meio de campo, uma união aqui, uma câmara de comércio ali, etc. Karine, como é que foi 2022 para você? O quanto você viu isso evoluir para você? Eu acho que primeiro a gente tem que marcar 2 pontos aqui. Um que você está aqui hoje nessa retrospectiva, já é resultado dos anos, eu trabalho com planejamento estratégico, desenvolvimento de novos negócios, expansão. Aqui a gente tem 3 casos que foi a tônica de 2020 e 2022, que é o empreendedorismo feminino. Então, não refletir que se antes o comércio era uma área tida como uma área de domínio masculino, enfim, aquela velha, aquele rançozinho que existia, que as pessoas diziam, isso foi rompido totalmente, não é? E hoje as equipes são cada vez mais multidisciplinares mesmo, então a gente
eu não adianta fazer o brinco, não adianta fazer um plano incrível de expansão de mercado se eu não tiver o marketing voltado para isso, trabalhando certo, e mais se eu não tiver como levar os meus produtos de forma segura, que é a logística, que é não é a Priscila. Então, em comércio exterior, ninguém anda só. Não é? Você anda com, no mínimo, 10. Eu brinco que a gente exerce por renca, né? Renca de gente. Não é? Não tem isso. Então, não é seu concorrente, ele não é teu concorrente, ele é teu aliado. Não é? A minha consultoria é aliada da consultoria da Priscila, que é aliada da consultoria da Sara, que é aliada do Thiago. Não é? A gente busca o complementar. Então, esse é um ponto legal que a gente precisa dizer, que eu gosto sempre de enfatizar, porque ainda muita gente acha que é uma área muito fechada nesse sentido, e não é. A gente, a área que mais tem inovação é a área de comércio exterior e desenvolvimento de negócios. Mas falando de 2022, a gente teve um ano com muitas novas soluções que surgiram e um ano com os mesmos velhos problemas que a gente tem, não é? Então, a gente teve, claro, muita solução, até a absorção dessas novas tecnologias, como o Thiago falou, cada vez mais a coisa sai do físico e passa para o digital, então uma absorção de tecnologia digital, não é? Para a gente é fundamental andar mais rápido com isso, né? O Thiago sempre me atualiza que já existem portos, que a fiscalização é feita por um QR Code e tal, e a gente precisa ir correr atrás dessas absorções que facilitem também a circulação de mercadoria. Mas eu acho que a gente tem um ano marcado ainda por algumas situações. A gente vem ainda de uma recuperação, uma pandemia, que não é fácil, uma recuperação que ainda encontrou, a gente em processo de recuperação, a gente ainda encontra uma guerra, não é em um território que é central de players muito importantes, não é? Onde você tem, inclusive, no centro dessa guerra, a Rússia, que é um player muito importante, era um player importante também para o Brasil, é um player importante para o Brasil, mas é um player mundial muito importante. Então, a gente ainda tem essa guerra que a gente passa para 2023 ainda com um ponto de interrogação, como vai ser, o que vai fazer. Não é? A gente tem aí uma questão que eu acho que a Priscila pode falar melhor, que é não é, a crise da logística. A gente tem hoje frete, que a gente se preocupa mais com o frete do que em qualquer tempo. Acho que nesses anos que eu trabalho com isso, acho que eu nunca me preocupei tanto com frete com o que a gente se preocupa agora, não é? E a gente tem esse conjunto de fatores, fora aquilo que a gente teve interno, né? A gente teve algumas instabilidades internas, ano de eleição é sempre um ano confuso, e a gente tem essa própria sensação no mercado global de uma certa incerteza. A gente tem situações, tivemos aí coisas, né, que vieram, acontecimentos isolados, como Copa do Mundo e tal, mas a gente tem situações aqui que a gente precisa questionar quanto isso vai impactar em 2023. Mas eu acho a gente teve um ano, apesar de toda a combinação, dessa combinação de pontos difíceis, um ano muito, muito positivo, não só a balança comercial positiva, não é? Mas a gente tem uma balança comercial positiva por conta do agronegócio. Eu não sou contra, eu acho que sim, a nossa essência quanto nação. Mas a gente precisa desenvolver outras áreas, desenvolver os manufaturados. Apesar da nossa melhoria em 2022, a gente ainda não passou de 1,3% das exportações mundiais. Olha o tamanho do nosso país, olha o tamanho do nosso potencial, não é? E a gente ainda está na casa do 1%, apesar de todo esse esforço. A gente saiu de 1,1 para 1,3. Tá, melhora, tá? Mas quanto mais a gente pode melhorar, não é? Quanta infraestrutura de serviços a gente tem boa, como a Sara, como a Priscila, que a gente pode implantar projetos maiores e incrementar isso. Então, eu acho que o nosso papel, assim, no momento, é desmistificar, ou como diz o Douglas Cândido, né? Desmitificar a exportação e a importação. Especialmente a importação. Eu fiz uma live com o Thiago, foi muito interessante. As pessoas esquecem que a gente precisa importar para melhorar, para exportar, né? Então, tem aquele pensamento, mas vai importar por quê se a gente tem aqui? Vai exportar, vai importar isso. A gente precisa desenvolver essa mentalidade, não é? O nosso mindset ainda está muito fechadinho dentro do nosso mercado, que é incrível, enorme, mas a gente está perdendo um monte de oportunidade lá fora. Eu acho que 2022 foi um ano bom para o comércio exterior, foi um ano de retomada,
mas a gente precisa também aproveitar esse ano bom e fazer uns questionamentos, como pode ser melhor em 2023. Não é? E eu sou uma ferrenha defensora dos pequenos e médios empresários dentro do mercado global, seja importando para melhorar seus produtos, seja exportando. Existem milhões de possibilidades que não são usadas. A gente sempre conversa o drawback, por exemplo, é muito pouco utilizado, apesar de estar disponível. Não é? Ninguém nem sabe, né? Você fala drawback, é de passar no cabelo ou de comer, não é? E está aí, disponível, e a gente tem profissionais que podem nos auxiliar. Então, a gente precisa difundir essa mentalidade, apesar de ter tido um ano muito bom, apesar das dificuldades, a gente teve um ano positivo. Vamos fechar o ano em azul, tudo bem. Mas o quanto a gente pode ficar melhor em 2023? Não é? Quando é que a gente vai chegar? Você imagina se a gente consegue... O processo, né, como exterior, é gerar riquezas, não é? Esse é o objetivo principal. Se a gente puder chegar a 5% das exportações globais. A gente para pensar, Portugal é um estado nosso, um estado pequeno nosso, e é 7% das exportações, representa 7% das exportações. A Grécia, não é? Mas são países com mentalidade de exportação. Então, a gente precisa desenvolver essa visão, que eu brinco sempre, que é uma visão além mares, não é? A gente precisa levar nossos empresários a entender a importância do marketing. Marketing não é só fazer post, não é? Que logística é um estudo que você precisa de um auxílio e não só contratar eventualmente um profissional ou outro para fazer, não é? Você precisa desenvolver uma relação com o seu profissional de logística, que ele vai encontrando saídas para você. Então, eu acho que 2023, 2022 foi muito bom, mas eu gosto muito de olhar para frente. O que a gente pode usar de 2022 para fazer 2023 ainda melhor? Sari, agora você. Fala o que você achou de 22, o que você acha que 23 vai vir bombando ou vai dar medo? O que você acha de tudo isso? Falando agora de marketing internacional. Eu gosto muito da pergunta e gosto ao mesmo tempo de olhar para a cara da Pri, porque ela sabe muito do que está passando na minha cabeça nesse momento. 2022, você falou ali no início, assim, foi um ano muito atípico, muito diferente, muitas coisas estranhas aconteceram. E como aconteceram coisas estranhas em 2022? Eu, especificamente, posso dizer que nunca aprendi tão nítido na prática o que de fato é uma curva J, quanto eu aprendi esse ano dentro da parte de negócios, né, da visão de negócios. Agora, eu vou tomar um pouco a liberdade de não falar só no quesito marketing, eu quero falar um pouco no quesito negócios também, porque como a Karine falou, nós somos mulheres empreendedoras, então a gente vivenciou muito a questão dos negócios, o business por trás. E no meio desses business todos que eu tive a oportunidade de desenvolver, eu pude aprender muito, tanto com internacionalistas, quanto com pessoas que a gente estava falando no início, nomes, referências de nomes incríveis, como o do próprio Nicola Minervini, ou outros que fazem parte desse mundo dos negócios, aí cito também o João Rupert, e pessoas que têm essa visão em conjunto. Eu tomo essa liberdade com esse conhecimento, com essa propriedade de fala daquilo que eu vivi esse ano. Primeiro, que apesar de todo o avanço, nós tivemos durante a pandemia muitas coisas que precisaram avançar tecnologicamente para a sobrevivência da nossa economia. Só que elas só foram colocadas em prática pela primeira vez esse ano. Então, esse ano a gente viu muitas mudanças. Comércio exterior, a gente teve lançamento de questões relacionadas ao catálogo de produtos, a gente teve aí coisas que mudaram dentro até do próprio sistema, dos sistemas que sempre foram e sempre funcionaram de determinadas formas, a gente teve mudanças esse ano. E essas mudanças vieram por causa das incapacidades de se fazer, como sempre, por causa da pandemia. Então, apesar de toda a pressa que a gente teve, o pós-pandemia, que começou esse ano, foi colocado em prática aquilo que a gente tentou correr atrás para se sustentar durante a pandemia. É que isso diferenciou muito os países, aquilo que é o joio do trigo, que a gente fala. A gente teve uma capacidade de ver muito diferente cada país dentro das suas visões de negócio. A gente entendeu que
países muito, de certa forma, conservadores na sua própria economia, não quero dizer exatamente a palavra nacionalistas, mas pessoas conservadores da própria economia. Eu preciso preservar certas coisas. Isso foi um ponto negativo, num momento onde precisava haver uma conexão global, e essa conexão global, quando não existente, o país sozinho não conseguiria sobreviver ao novo formato, um novo modelo de negócio. Isso fez com que a característica de cada país se destacasse. E o Brasil se destacou por uma característica, a meu ver, falando de empresários brasileiros, que para mim ficou muito marcante, muito marcado nesse ano. E que eu espero que haja melhorias para 2023, que foi a sensibilidade, e aí eu me permito usar a palavra também, o certo milindre do empresário brasileiro, na hora de abrir a mão, exportar, ou de reconhecer a necessidade de importação, como a Karine estava falando. O empresário brasileiro, ele é muito melindroso. Ele tem muito aquela coisa da minha emoção, daquilo que eu sinto, ai, nossa, mas e o meu orgulho, e a gente vê isso muito no comércio exterior, né, com uma capacidade imensa, e o profissional fica de lado. O profissional, eu quero fazer negócio, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para desenvolver, eu estou aqui para fazer um negócio crescer, eu estou aqui para entregar um produto, um serviço de qualidade. E aí o brasileiro, ele toma essa posição de moleque brasileiro vindo do futebol, fazendo comparativo com o futebol, os meninos ali que jogam e tal, e não abrem para essa maturidade que outros países, como Portugal, mesmo que a Karine citou, têm. Eles não estão apegados a questões culturais locais, eles querem fazer negócio. Eles aprenderam a se desenvolver fazendo um negócio. A gente viu aí o crescimento imenso da China, a gente viu aí o crescimento imenso de outros países, o crescimento cultural, aí eu faço uma observação, o crescimento cultural do produto sul-coreano, a capacidade que eles tiveram de mostrar para o mundo o que eles tinham de produto cultural ali e não se apegar às raízes, às tradições. Não, a gente quer mostrar isso para o mundo, a gente quer vender isso e monetizar e fazer negócio. O marketing, ele é o ponto de tradução de tudo isso, ele é o ponto que faz com que isso vire algo monetizável. A capacidade de você vender qualquer coisa para qualquer lugar. Então, do ponto de vista de marketing, ou você tem sangue frio e tira seu emocional para ser capaz de vender qualquer coisa, ou você fica parado dentro de uma bolha e não cresce. E o marketing internacional e o marketing comum mesmo, marketing de negócios brasileiro, ele tem essa mesma característica. Ou eu me abro para o mundo e aprendo que as coisas não estão acontecendo dentro do meu redor, não está tudo girando na minha volta, e faço negócios, cresço, amadureço e faço negócios, ou eu vou ser sempre dependente daquele meu contato interno, daquele meu... aquela minha indicação de sempre. Então, essa, para mim, é a minha maior visão de 2022. Ela gritou, esse ano, para mim, gritou que ou a gente abre e toma posição de negociador, de desenvolvimento de negócios do Brasil para o mundo, ou a gente vai voltar para a era do colonialismo. Então, essa é a minha visão de 2022, que eu espero que em 2023 a gente consiga romper essa barreira de maneira bem nítida, porque eu, por exemplo, eu gosto de fazer negócio, eu quero fazer o negócio dar certo, eu quero fazer crescer e tudo mais, e quero tirar essa parte de milindres de empresariais que nos impedem de levar um produto para mundos e fundos diferentes daqueles que a gente está acostumado. Pri, finaliza com chave de ouro. Manda ver. Nossa, quanta responsa! Olha, eu vou usar a minha experiência, o meu comentário sobre 2022 a partir de 2020, lógico, porque a pandemia ela foi um marco para todo mundo, principalmente para mim, que foi onde eu deixei de ser funcionária para ser um CNPJ e trabalhar por conta, enfim. Então, de fato, muita coisa mudou na minha vida profissional a partir da pandemia. E a relação logística em tudo isso que a gente está falando
eu acredito que a logística, sem querer puxar sardinha para o que eu amo, tá? Sem querer ali fazer o lobby, mas a logística, ela não passou o batido, nem 2020, nem 2021, nem 2022. Ela foi o ponto central, praticamente, das exportações e das importações. Por causa da logística, a nossa exportação em 2021 quebrou recordes, e 2022 continuou quebrando recordes, independente do valor do frete. Parece que quanto mais caro estavam os fretes, mais fácil estava de exportar, porque todo mundo resolveu exportar. O frete, ele foi a cereja do bolo que fez com que a nossa balança comercial de exportação aumentasse ainda mais. Não foi uma relação que não tem como você dividir o número da exportação em produtos, você não consegue dividir ele da logística. A quantidade de dinheiro que entrou para a exportação, por causa do produto e também por causa da venda de frete, porque isso tudo é caixa, isso tudo a gente contabiliza. As importações, por sua vez, ela deu uma diminuída, mas esse ano, a partir do segundo semestre, as importações, ela ganhou um outro patamar também. O frete baixou do começo do ano para a metade do ano, o frete veio caindo, e da metade do ano para o final ele desabou. E foi aí que todo mundo um pouco se bagunçou na importação, eu estou dizendo, tá? Todo mundo se bagunçou um pouco, ficamos meio... A gente entende, a gente não entende, a gente espera, não espera. Foi uma loucura, mas as importações tiveram também a sua alta, tiveram uma representatividade na questão logística muito importante. Para eu falar de logística, eu tenho que separar a importação e a exportação em números, porque eu não consigo falar de um sem abranger o outro, e de alguma forma eu preciso acabar separando os dois. Então, vamos falar um pouco da exportação. Até o começo desse ano, do começo do ano para metade, eu estive muito mais focada nas exportações, porque é onde estava o maior negócio. E aonde, como eu sempre digo, eu sou uma solucionadora de problemas, eu resolvo pepino. Se você tem problema, pode vir me chamar que vai resolver. E assim, e aonde estava o maior problema do Brasil ainda era nas exportações, porque ainda faltava container, faltava muitos containers especiais, principalmente reefer, open top, para cargas tanto químicas quanto para cargas freight all kind, enfim, mas ainda assim, e a proteína animal também continuou muito em alta, porque de todas as commodities, acho que a Cá pode me ajudar, por favor, depois você me ajude nesses números. Pelo que eu entendo, de todas as nossas commodities brasileiras, principalmente do setor agro, a proteína animal, ela é uma dos pontos focais, e ela é o que mais dispara. Soja dispara, milho dispara, mas todo mundo precisa da soja e do milho para alimentar o bichinho, e o bichinho vai embora depois. Então, o frango e a carne, eles são os nossos maiores carro-chefes. E para esse tipo de exportação, a gente depende de container reefer, e container reefer não está fácil desde 2020. Esse ano, a gente até conseguiu um pouco mais de organização para os frigoríficos, para os exportadores de fruta que dependem de container reefer. Essa coisa foi se alinhando um pouquinho, chegou a temporada dos bids, a maioria conseguiu bons contratos, quem não conseguiu precisou jogar a carga no mercado, mas ainda assim a disponibilidade de reefers estão muito melhores. Elas foram mais estabilizadas esse ano. Para importação, por exemplo, a gente pode falar um pouco mais de importação. No segundo semestre para frente, a gente enxergou as importações tendo ali uma troca. O que antes era só exportação, só se falava de expo, dólar na altura, não sei o quê, nananã. Agora, quem voltou à cena foi as importações. A gente começou, eu vou falar de julho para cá, a gente começou com frete a 11 mil, no dia seguinte estava 10.900, e na semana seguinte estava 10.500, e no mês seguinte estava 9, blá, blá, até a gente chegou em 1.000.
Nós estamos esse mês de dezembro com fretes de bens e portes China, Brasil, de importação de containers dry na casa de $1.000. Eu posso dizer seguramente que esse valor, não sendo BID, ele está menor do que o valor de quando a gente iniciou a pandemia em 2020. Em 2020, a gente estava vendendo frete em março. Em março não, porque a China estava fechada, mas em janeiro a gente tinha frete a $1.900, em janeiro de 2020. E nós chegamos agora, em dezembro, com fretes a $1.000 de 2022. Então, independente de todas as oscilações que tivemos nesses últimos 2 anos, essa pós-pandemia, ela conseguiu um número cavalar, assim, de frete muito baixo, e ninguém imaginava que poderia chegar nesse nível. Em contrapartida, também, nós tivemos uma notícia há pouco tempo de que os containers eles já estão se estabilizando nos portos. Por quê? Por 2 motivos. Estados Unidos começou a conseguir se organizar internamente. 2021 foi um ano muito complicado para os Estados Unidos, e 2022 eles conseguiram manter ali uma estabilidade, que eles estavam muito bagunçados. Eles estavam, no ano passado, por exemplo, com 6, 8 meses de espera do navio para atracar nos portos e poder descarregar, porque o país estava sem caminhão. Então, 2022 foi um ano em que eles conseguiram atracar esses navios, conseguiram esvaziando os portos, a logística interna no país foi se organizando, e os containers que estavam todos parados ali, por exemplo, nos Estados Unidos, foram voltando a ser reposicionados globalmente. Em contrapartida, a China entrou em muitos lockdowns esse ano, eles tiveram muitos surtos de Covid, as fábricas começaram a ficar lotadas de produto, mesmo sendo fechadas. Então, agora a gente está vendo as notícias de agora, lá de final de ano, tem um monte de lugar fechado, pandemia está fritando, e as fábricas continuam cheias. Então, a gente juntou a oferta de containers que tinha, que estava tudo, a maioria retida nos Estados Unidos, esses containers começaram a circular e voltaram para a China cheia de produto, logicamente, a demanda estabiliza e a oferta acaba ali também baixando um pouquinho de preço. E é isso, e eu acho que 2023 a nossa tendência para a logística é de manter uma estabilidade, não vai ter mais tantos fretes tão caros, nem de exportação e de importação, os fretes tendem a se manter nessa belezinha, nesse marzinho calmo. Mas, assim, eu posso garantir que talvez as exportações não sejam tão beneficiadas ainda, porque ainda os nossos fretes estão muito altos, a gente ainda encontra fretes no nível 6, 7 mil dólares, e isso eu tenho ouvido dos clientes que está dificultando para o mercado o nosso valor de frete de exportação. Então, às vezes, se o Brasil é concorrente numa commodity de outro país, nós estamos perdendo negócio por conta do frete. Única e exclusivamente por conta do frete. Tem frete de 6 mil dólares saindo do Brasil, tem frete de 1.000 saindo da Europa. Se qualquer outro país da Europa é capaz de suprir o nosso mesmo produto, a gente virou concorrente e perdemos miseravelmente nessa concorrência por conta de frete. Então, a gente precisa entender o que vai acontecer no próximo ano com relação a essa queda de frete para os produtos de exportação, porque até onde a gente pode perder, o que a gente pode perder e como que a gente vai fazer para conseguir se alavancar novamente. Depende só do frete. Se a gente tiver boa a safra vai conseguir ser vendida, a que nível de frete, e se a nossa safra for ruim, o preço vai aumentar, não sei qual vai ser a bagunça. Mas o que eu entendo para melhoras para 2023, a gente precisa enxergar um cenário um pouco melhor para a logística na questão custo para exportação
E nas importações, eu acho que os importadores podem já em 2023 começar a se programar, perder um pouco mais o medo, perder o milindre, como a Sari disse, porque as importações elas podem ser muito, muito benéficas para a sua empresa, principalmente porque o frete está barato, os produtos estão baratos, e a gente consegue fazer isso de algumas formas, e elas podem entrar melhores. Esse ano a gente teve um monte de redução de imposto de importação. Eu não sei dizer quais exatamente de todos os produtos, mas a gente viu aí alguns produtos tendo imposto de importação reduzido. Então, isso já altera também ali no preço final. Uma cadência de impostos com uma cadência de frete mais barato, logicamente a nossa tendência vai acabar sendo de importar um pouco mais. Eu estou aqui divagando, não tenho projeções para o ano que vem, mas dentro de tudo que a gente está vendo do cenário logístico, se a gente não conseguir reduzir preço de frete para as exportações, talvez a gente sofra, mas as importações elas tendem a dar uma melhorada para 2023 e a gente torce para que todo mundo fique feliz. Pode ir, vamos lá. É engraçado que você tocou em alguns pontos, eu vou unir o que vocês três falaram, começando pelo que a Sari falou. Por conta do melindre, digamos assim, do empresariado brasileiro, eu quebrei 2 vezes. 2 vezes. Por quê? Entre alguns empregos e outros, eu criei a TMP. O que é a TMP? É a minha primeira empresa, onde eu falo, putz, eu não acho certo um importador e contratar um CLT e fazer 1, 2, 3 importações por ano. Eu não acho certo, eu tenho isso como base. Por quê? Porque carga tributária, aí tem os CLT que você tem que pagar todo mês para fazer 2, 3 importações. Falei, vou dar uma solução aqui. Vou criar uma empresa que vai fazer as importações por projeto, por importação. Beleza. Isso faz muito tempo. E eu cheguei a bater na porta de importadores. Falei, olha, você não precisa desistir do seu CLT, mas manda carga para mim. Deixa eu mostrar o meu trabalho. Eu te dou uma nota fiscal. O que eu ouvi de não, por que não? Por que isso? Eu ouvi muitos porquês, mas eu nunca ouvi uma explicação. Eu quebrei a primeira vez. A segunda vez, quando eu fui para fora do país e eu me vi numa necessidade humana, que eu não tinha dinheiro para comer, eu falei, opa, peraí, eu tenho que ter um jeito de fazer o que eu sei fazer a vida toda para o Brasil. Comecei, etc e tal. Quando eu voltei ao Brasil, 2 anos quase depois, eu vi que aqui não tinha a possibilidade que eu tinha lá fora. Quebrei a segunda vez. Agora, com o Como é que faço, que eu comecei com as aulas no YouTube, etc., algumas pessoas me procuram, puta, quero fazer importação, olha, quero fazer uma exportação, olha isso. Então, o que eu falo? A semente, Como é que faço, surgiu e o resto que eu fazia está vindo junto. Então, aproveitando isso, tem muito milindre de empresário. Isso não é errado, gente. Por favor, não é errado. Mas você ter receio do que vai ser o amanhã, acho proveitoso. Você tem que ter um pé atrás, que tipo, há 3 meses atrás, quando explodiu a guerra na Rússia, o nosso querido Vladimir Putin falou assim, vamos convocar os russos para explodir quem está contra os russos. Eu falei, vai ser uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. Então, assim, a gente começa a pegar informações de mercado que assustam. Então, você fala, opa, peraí, vou fechar. Opa, peraí, o frete vai subir para caceta, que nem a Pri falou. Opa, peraí, não vai ter produto em mercado. E a gente caminha para uma estabilidade interessantíssima. Um frete a $1.500. Ele é comparado a quando eu me formei na faculdade, eu fazia frete a $400, $450, etc. Ou então, produto e mercado. A gente não tem mais embargos Estados Unidos, China. Os embargos caíram, ou seja, continua o mundo girando. Até o China, os Estados Unidos que era embargado por conta do Donald Trump, hoje caiu o embargo. Então,
o mundo parece estar voltando à sua normalidade. Tem os acidentes de percurso? Tem. Não posso dizer que não tem acidente de percurso, tem um monte por aí. Porém, a gente caminha para uma tranquilidade. E, por fim, aproveitando o que a Karine fala, eu sempre comento com ela, principalmente a questão do drawback. Gente, drawback existe desde 1967. Ele, pura e simplesmente, é o seguinte: importador traz a carga, remanufatura e exporta. Simples, não tem segredo. Só que nem 8% das empresas brasileiras fazem drawback por medo. Os 8% que faz perfeito. O resto tem medo. Ah, não vou importar. Ah, porque se eu não utilizar, eu não vou conseguir exportar. Para com essa bobagem. Está aqui desde 67. Gente, a gente está em 2000, quase em 2023. Tiveram mudanças. Teve uma mudança recente que o próprio professor Milton Gatto publicou no LinkedIn, fantasticamente bem, que teve mudança no drawback. Então, olha o quanto o empresariado brasileiro tem um certo medo, receio, angústia, sei lá o quê, de dar um próximo passo assim. Ah, peraí, vamos aí. Vamos nessa, vamos dar um passo, meio que fechar o olho com medo, mas eu sei que vai dar certo. Façam drawback, gente. Façam regimes especiais. Tenham menos medo de ir para frente. Porque eu acho que o mais correto do mundo é a gente quebrar a cara. Mas a gente quebrar a cara com a consciência que pode dar muito certo. Sari, você levantou a mão. Manda ver. Precisei levantar a mão porque tu comentou uma coisa e me meteu uma coisa que o Nicola fala toda hora. Eu acho que aqui todos nós conhecemos ele, todo mundo vai lembrar dessa frase. A gente tem que parar de exportar por causa de dólar. A gente tem que parar de criar situações comerciais por causa de oportunidades de momento, porque a gente não cria no mercado a capacidade de ser reconhecido por fazer bem aquilo, por ser estável, por ser consolidado naquele tipo de negócio. Então, poxa, a gente fez exportação, exportou porque o dólar estava alto, exportou, vamos aproveitar tudo que dá. Agora a gente vai parar, vamos voltar para a importação. Não, calma, gente, a gente precisa de planejamento e equilíbrio, porque o mercado vai olhar para a gente e falar que a gente é oportunista. E aí volta aquela questão lá do milindre. Pô, ninguém vai querer fazer negócio com alguém oportunista. Ninguém vai querer fazer negócio com alguém que só está fazendo aquilo ali porque é uma oportunidade. E não porque é um negócio bem planejado. Então eu lembrei dessa frase dele, só queria comentar ela, porque acho que foi bem conveniente. Eu acho que, complementando, eu acho que o foco central, né? Você falou, a Sara falou duas coisas muito importantes, que é a aculturação dentro do ambiente de negócios internacionais, né? A gente precisa, não digo fechar os olhos porque a gente é, mas a gente precisa entender o que o mercado é, que é completamente diferente da gente, não é? Que é coisas diferentes, às vezes que é o nosso produto diferente, então você também não pode ficar agarrado às configurações do seu produto. Meu produto é assim há 50 anos. Tá na hora dele mudar então, né? A gente também troca de cabelo, troca de roupa. Complexo de Gabriel, né? Não é? Está na hora de você atualizar. Então, a gente precisa pensar nessa aculturação dos negócios, não só no ambiente de negócio, mas a aculturação do produto, né, do serviço. E outro ponto que é esse medo do empresariado, eu atribuo a um conforto, a zona de conforto. É muito bom, eu tenho 200 milhões de brasileiros comprando meu produto. Será que você tem 200 milhões? Ou será que você está fazendo aquela velha tática? Eu estou botando todos os meus ovos numa cestinha só. Se a cestinha balança, cai todos os meus ovos, eu fico sem nenhum. Não é? Então, é muito simples para explicar o que ir para o mercado global pode trazer de benefícios. Põe todos os seus ovos numa cestinha, balança ela, vai cair, você vai se perder. Agora, se você tiver vários ovos em diferentes cestinhas, não é? Então, a diversificação ainda é uma palavra que gera medo no brasileiro de forma geral, não é? A gente ainda investe muito em poupança, não é? É a mesma cabeça. Esse empresário que investe seus ativos em poupança é o que a gente precisa trazer ele para uma realidade. Isso não é mais viável. Ficar dentro do seu ambiente, do seu mercado, por que não é viável? Porque você pode ficar dentro do seu mercado. Eu não preciso para o mercado externo. É o que eu mais ouço. Eu não preciso ir para o mercado externo. Sim, você não vai, o mercado externo vem até você.
Porque foi o tempo onde você concorria com o pessoal da sua rua, da loja, sua loja concorria com o vizinho da outra quadra, hoje você concorre com o mundo. E se você não estiver pronto para concorrer com o mundo vai te engolir. Não é mais uma escolha. Não é assim, eu quero ir para o mercado global. E digo o mercado global, exportando ou importando. Porque se seu produto se mantém com a mesma característica de 1970, provavelmente ele vai morrer próximo, não é? Porque o mercado global já andou faz muito tempo. Não que você tenha que desfigurar seu produto, mas você tem que abrir a cabeça até para novos meios de gestão, para a compreensão da logística. Mas eu acho que grande parte desse medo do empresariado brasileiro se deve a 2 pontos. Um é esse conforto, de achar que aqui está tudo seguro porque eu estou dentro de casa. Mas você está dentro de casa e sua casa está chegando um monte de gente, todo dia, não é? E outro ponto é o que eu quero fazer sozinho. Faça você mesmo no Brasil. Né? Eu faço eu mesmo o marketing da minha empresa, eu faço eu mesmo a logística, eu quero fazer eu mesmo a gerência de produção, eu quero fazer eu mesmo a melhoria de operações. A gente precisa criar um ambiente de profissionalização. Isso seja para pequena, média, gigante, multinacional, born global, qual modelo for. A gente precisa profissionalizar, porque todos os problemas, no meu ponto de vista, que a gente tem para discutir dessa questão do medo, a gente soluciona com um planejamento abrangente. Trazendo uma equipe de consultoria para fazer uma análise, para fazer por exemplo, a gente às vezes fala de importação de maquinário para melhorar seu produto. Tá, aí vem a pessoa, o próprio proprietário faz uma lista na internet de quais produtos ele viu. Ele nem sabe se aquele maquinário é apropriado. Ele não consultou uma pessoa técnica naquilo. O fato de eu ser dona da empresa não garante que eu saiba tudo sobre aquilo. E, às vezes, compra um maquinário muito mais caro e ineficiente. E aí ele importa e não consegue eficiência, porque a gente ainda não alcançou um nível de profissionalismo que a gente precisa ter. E a falar, mas é muito caro ter esses profissionais. Não é. Se você trabalhar, se você for uma pequena empresa e quiser uma assessoria em logística, você pode ter essa assessoria, se não for sozinho, em redes de empresas, se unindo a outras empresas. Mas é aquela visão que a gente precisa tirar, de que meu concorrente é meu inimigo. Não, meu concorrente pode ser meu amigo numa importação, pode ser meu melhor aliado numa exportação. Eu posso vender bolsa e ele cinto e a gente chegar muito mais forte no mercado internacional. Ele não é meu concorrente, não é quem eu tenho que destruir, não, é quem eu tenho que me aliar. Mas essa é uma mudança de mentalidade. Eu acho que a questão que a gente sente hoje, central no comércio exterior brasileiro, do meu ponto de vista, é uma questão mais de mentalidade. É de entender, inclusive, as coisas que a Priscila estava falando, essas oscilações. O mercado oscila e esse é o caminho natural. E eu sempre brinco com os meus alunos. Ele oscila assim, igual o coração da gente, porque se ele fizer assim, morreu. Não é? Tem que oscilar, tem que ter momentos, mas a gente não pode exportar só quando é bom. Porque exportar não é um ato de improviso. Sobrou mercadoria que eu vou exportar. Não. Exportar é estratégia, uma decisão estratégica da empresa, que requer investimento, planejamento. Não vou exportar só porque sobrou. Não é? E agora, esse questionamento que a gente tem. Essa semana eu li uma reportagem muito interessante, não é? Uma coisa que a Priscila falou, o enorme estoque que ficou na China. Nós estamos falando dos maiores produtores de manufaturado do mundo, não é? O que vai fazer com aquilo tudo de estoque? Vai jogar no mercado de uma vez só, vai valer menos de R$1, né? Vai segurar? Estoque é custo. Manter estoque é custo. Não é? Então, eu vi uma discussão, o que vai fazer com esse super estoque? Não é? Não tem nem como transportar se vender tudo. Mesmo que queira dar para o mercado, não tem nem como transportar. Vai parar de produzir, então eu vou fechar minhas portas, vou sentar no meu estoque, esse produto vai ficar sem atualização. Não é? Então, esses questionamentos têm que ser trazidos, e o mercado brasileiro precisa, o empresário precisa trazer importação e exportação para o seu dia a dia. Não é só em um webinar no ano que ele vai e fala ou uma feira de fomento, que ele vai, vou exportar um dia. Esse um dia precisa chegar. E
melhor disso, aproveitando isso tudo, gente, eu sempre falo, um papo com o especialista que eu tive com o seu Nicola, fantástico o seu Nicola, falando, ele fala isso desde 1980. Exportar não é o que sobrou. Exportar não é porque o dólar está lá em cima que você vai exportar. Não. Exportar é estratégia. Exportar é ter cuidado com o mercado. Exportar é saber os pontos doídos do seu cliente. Exportar é adaptação. E adaptação é a palavra para tudo. Vocês foram falando de produto dos anos 50, 60, 70. Vamos pensar num produto muito fácil. Coca-Cola. Coca-Cola você compra, é o mesmo gosto desde 1900 e tanto. Eu tenho 39 anos, o gosto da Coca-Cola, desde quando eu me conheço por gente, é o mesmo. Mas, em quanto tempo a embalagem mudou? Ah, hoje tem a Coca zero açúcar. Já tiveram grandes problemas, como a Cherry Coke aqui no Brasil, que chegou, ficou um tempo, eles falaram, não dá, o mercado brasileiro não entra nisso. Mas, ou seja, se a própria Coca-Cola tenta implementar mudanças o tempo todo, por que eu tenho meu produto, eu tenho meu celular, que eu fabriquei o meu celular aqui e funciona perfeitamente. Peraí, meu celular tem concorrentes? O meu celular tem preço, tem custo, tem prazo. Ou então uma caneta. A própria caneta precisa mudar o jeito dela, tem mais carga, não sei, mas se a própria Coca-Cola, que é uma empresa monstruosa no mundo todo, muda sua embalagem, ou então cria um novo produto, por que você vai ficar para trás falando, mas meu produto é igual desde 1970, ou então, vamos mudar um pouco. Eu só exporto. Eu não vou importar, porque o mercado lá fora me assusta. Karine falou um ponto muito interessante. Nós, brasileiros, ainda temos a ideia de investir em poupança. Eu namorei com uma moça um bom tempo atrás, que ela falava, você está investindo errado. Pelo amor de Deus, tira o dinheiro de poupança, põe num CDI. Põe isso, tira dos bancões, isso ela pegava um gancho fantástico da Nath Arcuri, que eu estou tentando chamar aqui para o canal, não consigo de jeito nenhum, mas tira dos bancões e joga em banco digital, você vai ver que vai render. Então, tem certas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e a duras penas, mas que funciona. Hoje, eu sou um defensor de PicPay, Nubank, C6 e outros bancos digitais. Eu odeio banco físico, tipo Santander, Itaú, etc. Porque para mim não funciona mais. Quando a gente deixa essa roupagem do funciona porque eu fui estabelecido assim, tá errado. Hoje um bancão, por exemplo, ele não me ajuda mais. Hoje, a Coca-Cola de 1980 não é a mesma. Hoje, sei lá, quanta coisa mudou. Hoje e eu li um artigo super interessante num portal esses dias que falava assim, brasileiros estão voltando a fazer investimento em poupança. Quanto rende a poupança? Eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, por que um portal de notícias, não vou falar qual foi, mas por que um portal de notícias põe uma informação como essa? Sendo que a poupança rende muito menos do que um CDI, a 102% na tua conta corrente. Então, gente, estrategicamente e também adaptação para absolutamente tudo. Nós nos adaptamos, nós trabalhamos em casa, nós trabalhamos para o Brasil inteiro sem sair da tua casa. Eu precisei me adaptar, eu precisei criar coisas, a Pri a mesma coisa, a Sara a mesma coisa, a Karine a mesma coisa. Quantas coisas a gente se adaptou para estar aqui. Então, você, empresário, você, estudante, você que está começando a trabalhar na área de Comex ou já trabalha na área de Comex, adaptação é a palavra. Não é porque o Incoterm que você aprendeu, sei lá quando, anos atrás, não vai mudar. Ele muda. Não é porque o fiscal da Receita, ele só trabalha nos dias, sei lá, terça, quinta e sábado. Ele tem que mudar, ele tem que ver a carga da casa dele. Não é porque a regra que você viu
há 20 anos atrás, não, muda. Hoje tem QR Code, tem porto no mundo que embarca apenas em QR Code, não tem mais código de barra. Quantas coisas mudaram. Adaptação, gente, isso é necessário. E você que quer exportar, não é porque você tem um produto excelente que ele não possa ser adaptado lá para fora. Ele precisa ser adaptado na linguagem dele, com as cores que ele vai chamar atenção ou não. Vocês sabiam que tem cores em locais lá fora do país que são não algo ruim, mas se você colocar no teu produto, ele vai ser menos vendido? McDonald's, no Japão, não chama McDonald's. Ele tem outro nome. E tantas outras coisas. Adaptação, pessoal. A gente se adapta e o teu produto, a mesma coisa. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que só uma coisa que você falou muito interessante, que eu sempre brinco. Quando as pessoas respondem para mim, mas sempre foi assim, não é estratégia. Não é? Então, eu sempre falo, a gente propõe uma mudança, uma coisa assim, falo, mas sempre foi assim, não foi estratégia. Não é? Então, você precisa agir de forma estratégica. E a Sally falou uma coisa interessante, negócio não leva emoção, né? Apesar de ser muito emocionante. É muito estranho isso, mas é verdade. A gente precisa ter clareza que a Sally passou. A gente tem que tirar a emoção das nossas decisões. Isso não quer dizer que vai ser sem emoção, não é? Mas a gente precisa olhar com clareza. Então, falar, sempre foi, desde o meu bisavô é assim. Então, você não tem estratégia. E outra coisa que vale para a gente falar para 2023, vai falar, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Esperança também não é estratégia. Não adianta a gente ter esperança. Esperança não é estratégia, não está no planejamento estratégico. Eu vou ter esperança que 2023 vai melhorar. Se você não for atrás de um bom gerente de logística para a sua empresa ou uma consultoria boa para a sua empresa, ter esperança de que o frete vai melhorar é uma coisa assim bonita só. Não tem efetividade nenhuma no teu resultado. E a gente precisa ter resultado. Não é? Então, isso é muito isso que eu tenho medo dessas duas palavras, dessas duas frases. Não é? Sempre foi assim, e eu tenho esperança que vai melhorar. Eu morro de medo dessas duas frases. Eu tô rindo aqui, porque, gente do céu, às vezes a gente põe ali umas condicionais para tomar algumas decisões. Por que você está tomando a decisão? Porque eu acho que vai dar bom, acho que vai dar certo. E, gente, não dá mais tempo para fazer isso. Aqui eu vejo, e até respondendo a tua pergunta, Thiago, essa questão de adaptação, a adaptabilidade que a gente tem de negócios, seja nos negócios a nível mundial e seja nos nossos negócios a nível local também. Porque não precisa falar necessariamente da parte internacional para dizer que o mercado brasileiro é muito difícil de se adaptar. E vou dar um exemplo prático disso. Eu sou estrategista, né? Trabalho muito com essa parte de estratégia. Meu MBA foi só sobre estratégia, porque eu considero uma ferramenta incrível. É uma ferramenta, é uma forma de fazer as coisas de maneira sólida. Só que estratégia precisa de duas coisas. Primeiro, informação. Se eu não tenho dados, informações tangíveis para eu tomar qualquer decisão, eu não estou fazendo uma estratégia. Eu estou fazendo um desenho na minha cabeça, com as minhas ideias, tendo esperança que ele funcione. Então, isso não é estratégia. Outra coisa é entender que as ferramentas de adaptabilidade, elas mudam. Eu vou me centralizar aqui na questão do marketing, mas eu tenho certeza que existem também exemplos dentro tanto da parte logística, quanto até mesmo da parte do processo de exportação. No marketing, existe uma palavrinha bem conhecida chamada algoritmo. Não tal do algoritmo, né? Algoritmo isso, algoritmo aquilo. E o algoritmo é quase um ser vivo. Ele tem vida própria, ele muda de ideia, ele era de um jeito, ele fica de outro. E eu preciso saber que isso existe, que isso é real. Se no marketing eu não entendo que as mudanças precisam ser constantes e dentro de uma estratégia inteligente, eu vou virar um ermitão. Eu vou virar uma pessoa que vai ficar sozinha
isolada, ou pior, achando. E aí eu vou lá naquela teoria da caverna do Platão cita, achando que eu estou vendo a realidade. E eu não estou. Então, por exemplo, redes sociais, qualquer coisa que eu movimento nas redes sociais, se eu insisto em usar imagem em vez de usar vídeo e carrossel, eu estou indo pelo lado errado. Se na parte que eu estou falando ali de estratégia do que a gente chama de inbound marketing, esses dias eu estava estudando só inbound marketing da parte de internacional, eu queria entender como isso funcionava, e eu estava conversando com uma pessoa, um contato meu, que é importador e tem um agente de carga lá no Caribe. E eu perguntei para ele como que as pessoas fazem marketing aí, né? Porque ele fazia muita importação, exportação, Caribe, Estados Unidos. E ele disse, não, a gente vai, pega uma lista de pessoas, vai lá e conhece a pessoa. E as pessoas querem ouvir assim. E eu falei, mas vocês não mandam e-mail, não tem envolvimento em rede social? E ele, nossa, é muito difícil. No comércio exterior brasileiro também é muito difícil. Só que não quer dizer que mude e que não dê resultado e que não vá progredir e que vá sempre assim. Não, eu só preciso entender a realidade local. Então, tem um BI para tomar decisões de mudança, para entender a minha necessidade de adaptabilidade. Preciso de BI, preciso de dados, eu preciso de estratégia. Sem estratégia eu não vou fazer nada se eu não souber a jornada do meu cliente em qualquer uma das etapas. Eu vou meter o pé pelas mãos. Jornada do cliente precisa existir. Eu não vou poder... Eu preciso também de consciência de qualidade. O que é consciência de qualidade? Primeiro, que qualidade não tem que ser um diferencial. Qualidade tem que ser parte básica de tudo que a gente faz. Dentro do marketing, eu falo de qualidade visual, eu falo de qualidade textual, eu falo de qualidade de serviço, porque o serviço que você presta atinge seu marketing. Não adianta você fazer um marketing maravilhoso e seu serviço ser mal prestado. Tudo isso acontece diante de informações. Olá, o primeiro da informação. Então, isso tem que ser bem administrado, bem controlado, para poder fazer uma mudança, para poder entender que o nome de uma empresa não faz sentido em determinado país, ou não combina com determinado produto, ou não vai me ajudar na hora de uma negociação, que a minha postura vai fazer meu frete ser mais caro ou mais barato. Porque as pessoas precisam ver valor em mim. Senão eu vou virar feira. E se o Brasil vira feira, ele é valorizado? Não é. Então eu preciso entender que tudo isso movimenta como vão me ver, como eu vou ver o mercado, como eu vou saber mudar na hora certa. Tudo isso tem as suas funçõezinhas. Eu falei de vários aspectos, mas todos centralizados na mudança. Se a gente não tem consciência do nosso entorno, e o nosso entorno é muito maior do que a gente acha, a gente não é capaz de fazer nenhuma mudança, nenhuma adaptabilidade. Então, eu vejo 2023 como um ano que a gente precisa ter consciência geolocalizada. Eu preciso saber onde eu estou, para onde eu vou, o que está acontecendo no meu entorno, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no meu continente, no mundo. Não adianta querer fazer... Se você que está ouvindo isso, 2023 está aí, quer fazer uma meta bem legal? Faz a meta de acompanhar mais as notícias. Saiba o que está acontecendo de fato. Faz a meta de acompanhar notícias de pontos de vista diferentes. Não só do seu, que notícia e opinião são duas coisas diferentes. Acompanhe notícias, não acompanhe opiniões. Especialista de mercado tem vários. Mas os fatos são fatos. Tome você suas próprias análises de fato, mas tenha informação, dados estatísticos, estude BI. Daqui 3 anos, quem não souber tomar decisões com base em dados, não vai sobreviver ao mercado. 3 anos, contagem regressiva. Há 2 anos atrás, eu lembro de falar alguma coisa, eu falei que eram 5. Eu já sei que são 3. Isso se não vier antes. Então, se eu não souber quanto desses containers, por exemplo, que a Pri comentou, que estavam presos nos Estados Unidos, que voltaram a movimentar, e não tiver essa estatística prevista dentro de uma estratégia, você vai estar contando com o ovo da galinha. Daqui um pouco, os containers estão voltando, legal. E quando vai parar de novo? Não é e se, é quando.
Quais vão ser os fatores causadores? Como eu vou prever? Ah, mas a crise está aí. Isso que eu acho que se 2023 a crise for uma desculpa para certas pessoas e certos negócios, é um problema. Porque se eu falar que eu não estou fazendo algo porque X coisa está acontecendo, quer dizer que eu não me planejei. Não quer dizer que o fato foi o problema. Quer dizer que eu não me planejei. Então, para mudar coisas, eu preciso de planejamento. Para me planejar, eu preciso de estratégia. Para criar uma estratégia, eu preciso de noção do que eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Preciso ter um mínimo de noção. Começa aí, pessoal. Tenha noção da vida, né? 2023, o ano da noção. Pri, manda ver. O que você acha sobre tudo isso? Agora é você. Manda ver. Eu tô vendo aqui que eu tô quietinha, tô escutando elas falando e vocês três, e tá incrível. E ouvindo a Sari agora nesse último speech sobre marketing, eu fui refletindo sobre algumas coisas dentro do agenciamento. E eu não sei se é pertinente, Tiago, por favor, me diga se sim ou se não, mas eu queria propor um bate-bola aqui, uma jogadinha, porque nós estamos em 4, né? Aqui 4 setores diferentes que representariam uma empresa. E aí eu quero entender do Tiago como o importador ou da Cá como a exportadora, que são clientes do agenciamento necessariamente e que também são potenciais clientes da Sari. Assim como eu também sou uma potencial cliente da Sari como agenciamento. Primeiro, Tiago e Cá, o que vocês amam e o que vocês odeiam no agenciamento de cargas? Na questão comercial, vocês acham que o agenciamento precisa evoluir comercialmente? A forma como eles chegam nos clientes está ok para vocês? Precisa avançar, precisa evoluir, precisa mudar? Se precisa mudar, como é que muda? Por favor, me contem. Sari, você, como é que você resolveria o problema do agenciamento? Eu digo isso porque depois do ano passado houve um boom no marketing para o comércio exterior. Isso foi uma delícia de enxergar. De verdade, foi muito importante, porque até então o Comex é um mundo corporativo, super engessado, dos tiozinhos de SUV, de gravata, pouco acesso das mulheres, as mulheres começaram a entrar, entrou a internet, entrou o Instagram, gente. A gente vê comércio exterior no Instagram. Tem stories, Instagram é uma ferramenta de entretenimento. Como é que você consegue vender seriedade dentro de uma plataforma de entretenimento? Vocês estão conseguindo mudar isso. Isso está sendo lindo. É um avanço que eu chego a ficar emocionada de verdade. É bonito de enxergar empresas novas ou até empresas mais conservadoras conseguindo mudar esse mindset e usar o Instagram como uma ferramenta de fazer uma palavra popular, de vender popularidade. E aí depois você mostra a sua seriedade, o seu conhecimento, a sua profundidade de inteligência sobre o assunto, você mostra ele lá no LinkedIn. Então, a gente tem aí 2 ferramentas que se complementam, e o comércio exterior está começando a utilizar um pouco dessas ferramentas. Sari, e aí, voltando, eu tenho visto que as empresas de marketing, nem todas, mas a maioria, não conseguiram entender, eu falo por mim, elas não conseguiram entender que o agenciamento precisa de outra fórmula. Os agentes de cargas, antes de vender o Instagram ou o LinkedIn, eles precisam de outra fórmula mágica comercial, que saia um pouquinho do telefone, de 30 ligações por dia, de 5 reuniões por dia, sabe? 30 por semana. As reuniões, elas funcionam e elas são a nossa meta comercial. Se você não encontrar um cliente, não tomar um café com ele, ele não ouvir a sua voz, ele não vai comprar. Então, para a gente chegar na reunião, a gente precisa vender outras coisas. Vender ligação não vende.
Quando a Vivo te liga para te comprar um produto, você tá afim? Você não tá. Se o agente de carga te liga para falar que ele é o bambambam dos fretes, que ele tem... Então, amigo, me liga daqui a pouco. E aí, o agenciamento ele precisa de uma nova fórmula mágica que se complemente e que faça parte dessa nova geração de vendas online. De que forma, Sariane, você vai para isso? Não. Mas deixa primeiro gente. Deixa primeiro eles te mandarem ali o problema. Como é que você resolve? Eu estou te pondo o problema na mesa. Porque eu estou aqui dentro do agenciamento, eu sei o que eu sinto do lado dos clientes e eu também sou prospectada como consultora. Então, eu me sinto dos dois lados. Eu sou prospectada e eu também tenho que prospectar. Então, eu uso as minhas melhores experiências com os vendedores e eu tento alcançar essa experiência. Eu falo, puxa, o que esse vendedor me mostrou? Por que eu comprei com ele? Entendeu? Então, eu estou aqui dentro e eu enxergo os dois lados. Mas um cliente só de importação e uma cliente só de exportação podem dizer exatamente o que eu precisaria fazer para melhorar e o que os agentes podem fazer e como que você pode reconstruir. Vai lá, Sari, reconstrói. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, então, para o Thiago e para a Karine. Para ambos. O que faz vocês não fecharem com um agente de carga? Bom, pergunta direta, primeiro. A ligação engessada. Ai, temos 30 anos de mercado. Ai, somos conhecidos no mercado. Ai, dá uma chance para a gente. Essa apresentação, esse pitch... É ligação de telemarketing. Me cansa. Eu odeio isso. O que eu gosto? Eu sou muito prático. Por exemplo, eu tenho a Cesped, eu tenho outras empresas, eu preciso cotar. Eu vou jogar. Falar, deixa eu ver. Custo, benefício, prazo e venda. Por que eu falo desses 4? Custo, benefício, prazo e venda. Custo, quanto vai custar o processo. Benefício, quanto tempo ele estará pronto aqui. Prazo, quanto tempo eu tenho para decidir. E venda, como a pessoa me vendeu isso. Por quê? Se a pessoa me vendeu o melhor dos mundos, eu vou desconfiar. Puta, eu tenho 32 dias de free time. Não existe isso. Eu tenho o melhor frete, eu vou te vender um frete internacional China-Brasil a $600. Não existe isso. Ou seja, você vai vendo onde estão as coisas. E eu coloco uma quinta aí. Como isso chega para mim? Por quê? O cara pode me vender a $600 o frete China-Brasil. Mas, quando ele coloca as taxinhas pequenas, que a Pri tanto me fala no telefone, Pri, Thiago, tem taxa pequena aqui e ali, isso vai para 1.700, 1.800. E o cara está ganhando uma infinidade. Ou seja, os $600 nunca vai ser $600. E outra coisa, um erro gravíssimo que um importador e um exportador fazem, deixar agenciamento de carga com despachante aduaneiro. Pelo amor de Deus, sejam inteligentes. É a tua carga que está dentro daquele container. Você vai deixar um chaveiro fazer o trabalho do encanador? Não, você não vai fazer. Thiago comprando briga online aí. Mas é verdade. Mas, Pri, você vai deixar um chaveiro fazer o trabalho do encanador? Já Você vai deixar o cara da importação fazer o trabalho de logística? Você vai deixar o advogado... que só encarecem a própria operação, né? Lógico. Você vai deixar um advogado fazer um trabalho de um contador? Você não vai fazer isso. Então, gente, parem para pensar. E quando te venderem a caixa de Pandora, abre a caixa antes. Verifiquem o quanto isso é valioso, vantajoso. E aí eu volto na questão que a Sari mandou. Opinião tem aos montes. Fatos são poucos.
analisem os fatos. Então, falando do agenciamento, ou como eu compraria um agenciamento, analisando esses 5 pontos que eu falei, é o que me convence melhor. Não é porque a pessoa chegou e me pagou um almoço no Fazano, mas o trabalho dela é horrível, eu não estou nem aí para o almoço no Fazano. Ou então, se o cara me pagou um lanche no McDonald's, mas o trabalho dele é fantástico, vamos para o trabalho. Gente, para com essa história do tipo, vou almoçar com um fornecedor. Vai lá na casa do chapéu. Caríssimo, etc. Mas o trabalho do cara é horrível. Muito bom. Vale a pena. Karine, de ti agora. O que mais te frustra? O que não te faz fechar com um agente de carga? Eu acho que a gente vive a era do relacionamento e da acessibilidade de mercado, não é? Então, essas duas coisas contribuem para que eu faça as minhas escolhas, juntamente com os dados, juntamente com meu, né, com a experiência, com o conhecimento. Então, o relacionamento. Se você firma relacionamentos profissionais, você tem uma segurança nas suas decisões. Não é porque eu sempre fiz com a Priscila que eu vou fazer com a Priscila a vida inteira. Não é isso. Mas se eu já sei que com a Priscila eu desenvolvi esse relacionamento profissional, não é? Que nem nada tem a ver de sair para almoçar, sair para jantar, não é? Por exemplo, eu trabalho com o Thiago há quantos anos, a gente nunca nem se viu pessoalmente, não é? E assim, com um monte de gente no comércio exterior, a gente trabalha muito assim, não é? Então, relacionamento é aquele elo que faz você conhecer a potencialidade daquela pessoa. Então, eu posso confiar naquela pessoa porque eu conheço a potencialidade dela. Então, eu tenho conhecimento sobre aquela capacidade. E a acessibilidade do mercado é que se alguém me oferece, eu tenho muito medo de quem me oferece tudo. Eu posso tudo, eu sei tudo, eu ofereço tudo, eu tenho tudo. Eu morro de medo de tudo. Porque ou ele não sabe nada do que ele tem, o que às vezes acontece, não é? Ou ele não tem o que ele está vendendo. Ele já me assusta por duas coisas. Então, aquele que não é um resolvedor, ele é um fornecedor do universo, isso me assusta. Então, eu fico com muito temor quando nada tem problema. Não é porque se nada tem problema, não é real. Acho que alguém falou aí, não é? Você vai para um outro universo. Então, eu preciso saber se me vende as coisas dentro de uma realidade. Mas eu preciso conhecer essa realidade, eu preciso ter os dados para conhecer essa realidade. Não é? Mas o relacionamento profissional hoje faz eu saber quem pode ou não me oferecer aquilo num tempo mais curto, o que corta o meu caminho. Ao invés de eu sair no mercado, que tem 200 opções e ter essa acessibilidade, eu posso fazer cotação com 36 pessoas e vir um frete de 600 até 7 mil dólares para a mesma coisa, eu vou direto em alguém que eu sei que vai me oferecer um serviço na qualidade que eu espero, do jeito que eu espero. Mas a gente vive a era do relacionamento. E isso, eu acho que enquadra bem no Instagram, não é? Hoje as pessoas se relacionam mais com marca, produto e com profissionais. Então, eu sou uma pessoa que tem essa visão de que um relacionamento vale muito mais do que eu sair pescando. Cada vez que eu tiver um produto, eu sair pescando no mercado um novo agente. Não é? Não é? E às vezes, não é, Priscila? Você tem, como outro dia eu liguei para a Priscila pedindo um conselho de uma carga muito especial, que realmente eu não tinha a menor ideia, e era importação, inclusive, mas você vai abrindo os seus olhos para outros relacionamentos. Não é? Então, hoje, quando você abre os olhos para outro relacionamento, para outra história. Para mim, essa é uma questão muito forte em como eu atuo. Da mesma forma como o Thiago falou, escolher o meu agente de cargas. Não é o meu agente de cargas, é um ato possessivo, que eu brinco sempre, meu agente de cargas, não é? É aquele com quem eu posso dividir uma preocupação, ou um problema, ou uma solução. Se é aquele que me oferece mundos e fundos e desfilar na mangueira, como, né? Eu já fico preocupada. Porque a gente sabe que o mundo real é cheio de obstáculos, né? Cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Eu vou. A resposta tu quer do fazer Thiago, a pergunta? eu até já conheço. Eu tô Fala, fazendo oi. algumas coisas aqui. Eu quero saber se tu vai querer fazer a pergunta ou ver a tua resposta. Calma. Deixa eu fazer a pergunta, depois você pede a minha resposta.
Tá. Mas eu acho que vai ser uma pergunta de resposta rápida da Cá. Ok. Você falou sobre relacionamento, que você prefere se manter num relacionamento saudável com o seu agente de carga, com o seu fornecedor de frete, enfim. Mas qual é a primeira porta que você abre? Qual a sensação que você precisa sentir para você dar essa chance do relacionamento? Porque justamente isso é o que nós, agentes de cargas, buscamos nos clientes. Os vendedores, eles são vendedores de frete, e o serviço de frete, além dele ser uma pedra no sapato de todo mundo, ele é um serviço que muita gente vende. Então, o nosso foco é vender o relacionamento. A gente precisa chegar nessa porta, mas ela é a mais difícil da gente chegar. Posso Não, mas eu acho assim, que abre. Quando eu vou iniciar ou escolher, ou iniciar mesmo para determinados projetos, como eu trabalho em pontos diferentes, e às vezes a gente tem que usar um profissional que já é da empresa, ou enfim, para mim, eu sei que existe um fator fama, né? Muita gente acha que a fama é uma porta para tal coisa. Eu fujo um pouco da fama. Eu vou mais pela credibilidade. Para mim, credibilidade vai muito no que a Sari falou. Credibilidade é conhecimento. Então, eu vou lá para saber o que precisa. Aí eu vou lá e pergunto para essa pessoa. E vejo, ela tem conhecimento. Então, ela tem credibilidade para me ajudar, não é? Agora, aquilo, eu tenho 37 anos de mercado, tá? Antiguidade é posto, mas não é futuro, não é? Então, você pode ter 37 anos e errar agora, faz parte. Mas não é isso. Então, a porta de entrada para mim não é fama, não é quantos anos está no mercado, apesar de estar no mercado bastante tempo, é um sinal de que a pessoa tem capacidade. Mas isso não é o único. Eu posso pegar um profissional em início de carreira com habilidades muito mais, vamos dizer, ele se ajusta melhor àquele projeto, né? Ele se adapta melhor à realidade. Agora, com um profissional antigo. E isso a gente viu muito com a digitalização. Não é? Os profissionais mais antigos ficaram mais engessados, com ideias muito paradas e tal. Depois a gente viu eles terem que se mover também. Mas, para mim, credibilidade vem de conhecimento, vem de me vender dentro de um projeto e falar, olha, isso aqui é o que é necessário, isso aqui é tudo que a gente precisa. Não é? Dos dados que ele vai me fornecer. Não é de fama e nem de antiguidade. Ó, agora eu vou me divertir. Eu tô com medo desses negócios que ela pregou aqui. Vocês iam falando e ia surgindo algumas coisas aqui, meu quadro branco está aqui para uso, porque é o seguinte, pessoal, vocês falaram palavras-chave e repetiram palavras-chave iguais, vocês três. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito de análise disso e do como seria o tratamento ideal numa posição de agente de carga. Primeira palavra-chave, familiaridade com o meu processo. Um agente de carga vai vender carga, frete? Não. Isso é a última coisa que ele vende. 90% dos negócios fechados no mundo são com base em influência e familiaridade. O que é influência e familiaridade? É a capacidade que você tem de sentir que a pessoa está falando com você e sobre o seu problema e o seu processo. Existem algumas outras palavras aqui que foram faladas lá no início, eu vou citar aqui. Tempo, qualidade, compreensão, visão. Aí eu vou puxar outras palavras-chave de vocês mesmos. Relacionamento, promessa, confiança, humildade, cuidado. Por fim, últimas palavras-chave. Conexão, histórico e hora certa. Muitas vezes a gente resume o processo de venda em produto comercializado, recebido e, de fato, efetivado. Só que o ser humano é humano. E existem emoções, situações, pensamentos, dores e necessidades que acontecem quase que quimicamente dentro do corpo na hora que a gente vai fazer todo um processo de compra de qualquer coisa que seja. Necessidade, descoberta, avaliação, compra. Quando a gente compreende essas etapas e o agente de carga compreende que as etapas foram suprimidas pelo hábito de comprar mais barato,
ele começa a conseguir transformar isso em formatos de captação de conteúdo. Então, eu entendo que meu conteúdo precisa ser muito próximo do dia do meu futuro lead. Nossa, Sari, mas eu vou produzir o conteúdo, e se não chega na pessoa, vai chegar. O algoritmo faz aquilo que você está falando de acordo com aquilo que a pessoa está vivenciando. Todo microfone de celular funciona, pessoal. A gente não está mais vivendo em oculto, né? Então, primeiro, eu começo a contar o que faz com que o meu trabalho seja conectado com a realidade daquele meu cliente em potencial. Por muito tempo, a gente de carga foi aquela pessoa que primeiro ligava, opa, até bati aqui, aquela pessoa que ligava, aquela pessoa que fazia um contato, que falava ou vendia algo que depois não era condizente com a entrega, seja pelo serviço mal feito, ou seja pelos custos mais altos, e passava a ser um problema para o importador. Aí o despachante aduaneiro achou, puxa vida, ele não é tão consultor. A gente de carga só vai lá, vende um sonho, passa a operação, depois dane-se o cliente. Aí o despachante falou, pô, eu vou aproveitar que eu sou mais consultor e vou fazer isso aqui porque eu vou fazer melhor. Só que aí o despachante descobriu que ele não conhece a operação como a gente. Então, olha que interessante. Ele descobriu que não era capaz de fazer da forma ideal também. Então, se eu produzo conteúdos suficientes, materiais úteis, não estou falando só de conteúdo online, estou falando de materiais úteis ao dia a dia e à dor daquele meu cliente, eu vou sim fazer sentido para ele. Por isso, e fico, talvez a minha observação, o meu sonho de 2023, que as pessoas foquem mais no cliente do que no networking delas, do que nos amigos delas, do que nos contatos internos, foquem no cliente. Porque se você sentar para conversar com o seu cliente, como foi o dia dele, como foi o processo, o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, qual é o teu objetivo, qual é o teu sonho, e transformo isso em conteúdo, eu vou chegar na pessoa certa e eu vou fazer a coisa certa. Porque marketing não é só atrair, marketing é manter. Então, o teu cliente é o principal vendedor da tua empresa. Se você faz isso e replica isso dentro do teu cliente, virão outros. Se você replica essa realidade nas redes sociais, virão outros. Redes sociais a gente fala muito de lifestyle, né? Nossa, mostrar uma vida legal e tudo mais. Pessoal, tá passando isso. As pessoas não têm mais tempo. Elas podem sonhar com algo que elas querem, mas que elas não, na hora da compra, não é aquilo que vai fazer elas comprarem. O que vai fazer elas comprarem é a sensação de proximidade, de confiança. Tem a fama nesse rolê aí, tem um influenciador, faz sentido influenciador no digital? Cara, o influenciador, ele vai falar a linguagem do público dele, ele conhece o público dele só é público dele porque se sentiu familiarizado com o que ele fala. Então, ele pode ser um indicador, mas ele só vai fazer uma indicação real se você fizer um bom serviço para esse influenciador. Então, aí você pode usar uma estratégia de influenciador. Mas hoje, a principal estratégia, e eu sei que a Pri faz isso, por isso até a tranquilidade dela de fazer a pergunta, porque eu sei que ela tem esses cases também, sentar com o cliente e conversar o que tu realmente precisa. E o que ele precisa não é frete. O que tu realmente precisa na tua rotina, o que a dor de uma pessoa é o que fez ela não fechar com outros ainda. Não é a dor não é frete. Frete é uma necessidade. Dor é aquilo que ela fez ela não fechar com outras pessoas. O que fez ela sentir que aquilo não está sendo atendido como ela gostaria que fosse. Isso é dor. A dor, ela tá ali num prazo da jornada. Você tem que entender. Não adianta você querer vender para um cara que está recém descobrindo que ele está sendo enganado nas taxinhas. Ele não vai querer vender. Ele vai primeiro querer saber como que ele pode evitar esse problema. Então, entender a jornada, entender a dor, entender a rotina do cliente e conectar-se com o cliente. Não tenta fazer grandes coisas, não. Começa se conectando. E aí, naturalmente, você cresce em imagem
em comercial. E aí, eu concordo totalmente com a Sari, com tudo que você está falando. A gente precisa dessa conexão. E eu, pessoalmente, busco a minha conexão com o cliente através da segurança. Uhum. Eu vou nomear aqui com dados da minha cabeça, mas 90% dos agentes de cargas, por exemplo, ou 90% do mundo corporativo vem de fantasia. A fantasia é linda, ela é ilusória, ela é uma esperança, ela preenche a nossa vaidade, ela preenche o nosso ego. E os grandes executivos de grandes corporações, eles são muito habilidosos em vender a fantasia. Só que frete, ele não pode ter fantasia. Não existe frete grátis. Esse é um dos maiores problemas da atualidade de verdade, porque as pessoas acham que quando elas recebem a fatura de frete, elas podem voltar negociando uma taxa que elas já tinham negociado no fechamento. E que você fez ali como vendedor, você fez o seu máximo para chegar no seu ponto de quebra. Muita gente trabalha com o ponto, né? Ali o ponto de quebra, o lucro mínimo, e aí depois o cliente volta na hora de pagar, como se ele fosse fazer um Pix e fosse pedir 5% sobre a fatura do frete. Ah, mas eu estou pagando à vista. Então, assim, esse cliente, ele comprou fantasia. Eu não tenho essa dúvida. A partir do momento em que um cliente ele chega, lógico, existem milhares de estratégias de compras, existem outras milhares de estratégias de vendas. Eu não estou me aprofundando na questão técnica, eu estou me aprofundando na questão pessoal e emocional do que faz um cliente comprar um produto. E o que faz um cliente comprar um produto de frete não é preço, não é fantasia, é segurança. Eu enxergo isso. E qual é a forma que os agentes têm de vender essa segurança? Cada um vende a sua forma. Tem grandes agentes que vendem as suas estruturas, as suas ofertas maravilhosas. Eu tenho não sei quantos funcionários, eu tenho não sei quantos sistemas, e que só facilita a sua vida. E cada um tem o seu. Cada um tem a sua fantasia e a sua segurança para oferecer. Quando você passa... quando cliente, você passa dessa barreira, você entra ali dentro, ou você só vai ter duas opções. Ou você vai se sentir completamente frustrado, porque aquela fantasia linda, maravilhosa de superpoderes de sistema, superpoderes do vendedor, superpoderes da operação, superpoderes do menor valor de frete, isso não vai acontecer. Isso foi uma estratégia fantasiosa que o vendedor tinha para te trazer. Uhum. Ou, se ele te vendeu a segurança e você comprou a ideia dele de segurança, dificilmente você vai se frustrar dentro dessa operação. Certo. Porque ele não está te vendendo uma beleza, ele não está te vendendo a vaidade, ele não está falando o que você quer ouvir. Ele está falando o que você precisa ouvir. A partir do momento que ele te convence de que a sua necessidade, que você não está percebendo, mas ele está. A sua necessidade, na verdade, é segurança. Você precisa sentir confiante. Olha, eu vou te vender aqui 10 taxas locais. Na verdade, 5 delas é do agente, tá bom? Beleza. Outra coisa é você mostrar 5 e cobrar 10. Cara, que é exatamente o que o Thiago falou. Quando você conta para a pessoa por que ela está pagando e o que ela está pagando, e quando ela chega lá no final, ela vê tudo que ela ganhou com aquela operação, com aquela compra, com aquele agente, quando ela vê tudo que ela ganhou, ele vai ficar muito feliz e ele não vai pedir desconto no Pix na fatura. E ele também vai entender que não existe frete grátis. Então, quando o agente de carga vende a segurança, é diferente de vender a fantasia. E você pode vender a segurança pelo LinkedIn, você pode vender a segurança pelo Instagram, você pode vender a segurança pelo telefone e na reunião, no Fazano ou no McDonald's. Pessoal, eu vou pedir um enorme, gigantesco favor para vocês. Dica que vocês dão
para 2023 ou outros anos, porque esse vídeo vai ficar no canal girando, girando, girando. Dica que vocês dão para esse pessoal que tem medo de mercado, ou tem receio de mercado, ou fala que Comex não é para eles. O que vocês falam para todos eles? Sei lá, uma frase que simboliza vocês. Vamos fazer uma coisa de Natal agora, né? Mas uma frase que simboliza vocês. Manda ver. Quem começa? Frescura! Para de frescura, bota a cara a tapa, você vai cair, levanta. Bora! O mercado tá aí, gigante. Você acha que você vai resolver a sua vida e realizar seus sonhos na sua rua? Não. Para, bora. Só. Eu acho que eu vou falar o que eu sempre falo para os meus clientes e para os meus alunos. Planejamento. Planejamento. Todos os seus problemas estão nessa palavra ou na falta dela, não é? Então, ou é no planejamento ou na falta do planejamento. E tudo em comércio exterior que não está planejado, tudo que é improvisado, é mais caro. Frete, marketing, relacionamento, tudo que vai no improviso é mais caro. Então, planeja. Tudo planejado, você não precisa... O mercado não é um monstro. Ele só exige planejamento. Pri, você. Eu super concordo com a Ká. Com a Ká e com a Sari. Quando você tem planejamento, você consegue ter coragem. E aí entra a Priscila. E aí, quando você tem planejamento, você partiu para a coragem, você vai se sentir seguro para pisar naquela terra, para fazer o que você precisa fazer com frieza, medindo ali o seu território, mas também abrindo um pouco mão do medo, do milindre, porque você teve coragem e você está se sentindo seguro, você sabe aonde você está indo, não adianta se jogar. Não adianta. Como é que a gente não pode se jogar? Ele flutua o tempo inteiro. E, assim, ao máximo do resumo, a gente trabalha com câmbio, e o câmbio hoje ele pode estar explodindo para mais, como ele pode estar explodindo para menos. E nessas duas variáveis você pode ganhar muito ou você pode perder tudo. E é por isso que você precisa do planejamento. Se você tem planejamento, você consegue ter coragem e aí você vai se sentindo seguro ao longo do caminho. E você, Ti, qual a sua palavra? Adaptação. Porque planejamento é ótimo, mas se você não se adaptar, você afunda. Eu vou dar uma palavra além. Quem que me falou isso eu não vou lembrar, mas alguém chegou para mim e falou assim: se você não se adapta, você afunda. Adaptação é você sair da tua casa todos os dias, enfrentar um trânsito absurdo, chegar no seu trabalho 2 horas depois, bravo, nervoso, mas você se adapta ao ambiente, falar tudo o que aconteceu até agora aconteceu lá fora. Aqui eu me adapto. Aqui eu sou outra pessoa, aqui eu trabalho. Adaptação. E, obviamente, planejamento. Porque ninguém nessa vida sai para ir no shopping para ver um filme e compra uma televisão. Não deveria. Não deveria. Planejamento. Gente, não deveria. Não sai para ir no shopping para ver um filme e compra uma televisão. Você não sai... Adorei. Gente. Principalmente se for um bom vendedor. Se o cara passou para perguntar o preço e se o vendedor for bom, ele vai sair. Naquela fase que diz, não, um dia ruim, eu mereço. Eu mereço. Eu vou na TV. O grande problema do mundo se resume hoje em eu mereço, né? A gente ganha peso e perde dinheiro. Falei isso essa semana. Eu mereço, está acabando com o mundo. A gente ou engorda ou perde dinheiro. Melhor dica, então, para 2023, Thiago, eu não mereço, eu me planejo e eu executo. Eu me adapto. Você não sai para ir no shopping, eu torno a falar, isso vem na cabeça agora, mas você não sai para ir no shopping para ir no cinema e compra um home theater. Não faz sentido. Você foi para ir ver um filme, você foi para ir ver um teatro. Você não vai comprar uma televisão de 82 polegadas porque o vendedor já vendeu. Gente, planejamento.
adaptação. Se você não se planejar, você não vai para frente, a tua empresa vai afundar. Eu demoro, às vezes, para lançar os vídeos. Por que eu demoro? Eu tenho vídeos numa lista gigantesca aqui. Por que eu demoro? Porque eu sei que naquele momento não vai valer a pena. Eu sei que a Karine, quando vai lançar um curso novo, não é, Karine? Você lança no momento certo. Outra, a pessoa está em alta, o seu Nicola está em alta, então vamos relançar o... Eu tenho uma tese, assim, meio pessoal, que eu acho que às vezes muito mais relevante do que o que você tem para dizer é a hora que você diz. Então, eu acho que se a gente pode dizer coisas lindas na hora errada, zero efeito, não é? E assim como você pode dizer coisas mais ou menos uma hora boa, né? Então, a mesma coisa eu penso para o lado profissional também. Não é? Eu posso ter um produto na minha mão maravilhoso, mas se eu lanço num momento onde o mercado não está aberto para aquilo, eu vou queimar meu produto. Então, é melhor eu segurar meu produto, esperar o tempo passar um pouquinho e a hora certa. Não é? Mas isso é uma coisa que só os dados me dão. Que aí, falando que a Sari falou, só os dados. Tem que ficar antenado 100%. Gente, um prazer enorme para vocês. Um prazer enorme ter vocês comigo. Canal Comex Fácil, já sabe, ele não está com as portas abertas. É escancarada para vocês. Batam na porta, falam, vamos fazer. Eu não tenho prazo, não tenho tempo. Eu me adapto. Eu sempre falo. Telefone 24/7 ligado. Vocês precisarem de mim, contem comigo. Vocês que estão assistindo a mesma coisa. Gente, que eu sou influencer, youtuber, professor, que eu não sou acessível. Tenho o meu acesso, falem comigo. Eu não sou um Caíto Maia, um Abílio de... Nada, nem quero ser. Eu sou acessível. E as 3 pessoas que estão aqui comigo também. Nós somos acessíveis a todos. Então, muito, muito, muito obrigado. Que 23 seja um ano espetacular para todos nós, que nós merecemos. Aí volta no merecimento. E eu agradeço imensamente a vocês pela parceria, pelo tempo, pela experiência e pelo esse papo tão espetacular que foi com vocês. Obrigado de coração e que seja um ano incrível. Obrigado, Feliz Natal para todos, um ano novo de muito trabalho e muitas oportunidades, que é o que a gente quer. Um beijo, Ti, obrigada pelo convite, como sempre. Adoro fazer parte do canal e adoro poder compartilhar e dividir esses pensamentos. Cada um fala uma coisa e é sempre tão engrandecedor, sempre tão enriquecedor. Obrigada, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, que 2023 seja mágico, maravilhoso, sem fantasias e de muito sucesso para todo mundo. Um beijo. Pessoal, muito obrigada. Não sei se minha conexão tá ok. Aqui, ok. Pessoal, muito obrigada. Que ano que vem, 2023, seja um ano onde a gente não vá para o shopping comprar TV em vez de ir para o cinema. E a gente tem autocontrole emocional, físico, planejamento para fazer essas coisas no tempo certo. Que 2023 seja um ano de muita consciência, de muita visão, onde a gente possa realmente colocar o nosso trabalho como prioridade, o nosso cliente, a dor do nosso cliente como foco principal, que marketing seja um reflexo em toda a empresa, que não seja só um item bonito para fazer captação de leads, que a consciência de que marketing não é só post e de que não é foto no post, é vídeo, é carrossel, é conteúdo de qualidade, é visão, é interação, é humildade, ele venha e recorra em todas as nossas frentes, e principalmente que 2023 seja um ano que a gente continue crescendo, porque é o que vai nos mudar para 2024, 2025, é saber aprender com o que a gente vive, e isso é coisa para gente forte,
quem fica parado no lugar é porque não tem força para continuar, não tem força para reconhecer o que precisa melhorar ou não. Quem fica parado no lugar, quem tenta puxar o tapete dos outros, quem tenta milindrar na vida, nos negócios, quem realmente faz as coisas não tem tempo para isso, não. Então, que 2023 seja um ano de muito trabalho, muito foco, para quem realmente tem interesse em crescer e viver feliz, porque a gente nasceu para ser feliz. Estamos aí para isso. Sempre. Obrigado, pessoal. O canal está aberto a todos vocês. E bora para 23, 24, 28, 30, 40, se a gente viver até lá. Tá Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.